Aqui temos a parte mais administrativa, mais especificamente da certificação. Isso é o motivo de utilização, surgiu com base em estatística. Nesse caso, onde que foi percebido que 60% das panes das redes têm como origem o mau funcionamento do sistema de cabeamento. Ou seja, a pessoa, ou o técnico no caso, fez todo o cabeamento, instalou a parte física, mas esqueceu de testar a parte do desempenho de cada um desses equipamentos. Por isso, surgiu-se a questão da certificação, para garantir que todos os dispositivos e componentes funcionem no seu máximo, ganhando mais tempo e rapidez nos processos, que é o que toda empresa objetiva alcançar. Aqui temos um exemplo de tipos de medições voltadas para cabos de categoria 5, 5E e 6, e são voltados para a questão de comprimento do cabo, o mapa de fios, a atenuação entre pares de cabos, entre outros. A seguir temos um exemplo de um teste feito para um cabo UTP de categoria 5. Percebam que na parte de pares de cabos, um exemplo, nos pares 1 e 2, a impedância detectada neles foi de 111 ohms. E o limite está entre 80 e 120, ou seja, ele está dentro dos limites, dos padrões, assim como vários outros testes feitos. Então é verificado que é muito importante esse tipo de teste de certificação. A seguir temos a parte de infraestrutura, que trata da parte mais importante, a instalação física de fato de todos os equipamentos. No caso, os equipamentos mais comuns, os materiais mais utilizados são os racks, eletrodutos, eletrocalhas e pisos falsos. Os eletrodutos e eletrocalhas são os mais comuns, que são importantes para a construção por onde os cabos irão passar por toda a empresa, sempre verificando qual tipo de material utilizado, se ele atende às normas, questão de mudanças de temperatura, ou então a curvatura que irá causar nos cabos, e assim como quantidade de cabos que podem passar por cada tipo de eletrocalho ou eletroduto. Obviamente, para esses dois tipos, eles são mais úteis para em locais onde não haverá muitas alterações no seu cabeamento estruturado. Já para em ambientes onde ocorrem constantes mudanças, são mais indicados pisos falsos. Só que também haverá desvantagem de mudanças contínuas, poderá degradar sua rede. Portanto, muito cuidado na escolha do seu tipo de material para a sua infraestrutura. Temos também a questão do equipamento dos cabos, mais especificamente para o encaminhamento deles, chamado de conectorização, onde você irá verificar sempre a questão de que se esses equipamentos estão estragando os cabos, ou então forçando demais. É muito importante também verificar esse tipo de segmento. Assim como temos também a questão da rede lógica e a rede elétrica. Pelas normas, atualmente você pode até ter uma rede elétrica passando por uma mesma canaleta de uma rede lógica, contanto que você possa separá-los fisicamente e também limitá-los a uma amperagem pré-determinada. Outro componente importante da infraestrutura é a identificação de componentes, que é obrigatória para passivos e recomendada para ativos. Ou seja, por exemplo, um tipo de componente passivo seria o patch panel e recomendada para ativos podemos dizer um switch. Sendo que esse tipo de identificação terá um máximo de 9 caracteres alfanuméricos, e isso definido por norma. Mas como você irá definir esses 9 caracteres vai depender de como está organizada a hierarquia da sua empresa.
Depois de ter feita a identificação, é feita a etiquetação, onde devem ser legíveis, duradouras e práticas. Aqui temos um exemplo, à esquerda acima, de como pode ser organizada os cabos, a questão de conectorização, uma maneira correta, que é a utilização de velcros, onde os cabos estão unidos, mas sem forçá-los uns contra os outros. E à direita temos alguns tipos de eletrocalhas. Percebam pelas angulações que estão dentro dos padrões, ou seja, os cabos poderão passar por esses tipos de eletrocalhas sem que danifiquem a posição do cabo UTP, ou também do cabo óptico. E logo abaixo temos um exemplo de identificação de componentes. Como podem ver pelo código aqui mostrado, segue os padrões alfanuméricos e também está relacionado logicamente a todos os dados que estão presentes nessa tabela. Por exemplo, PP de Patch Panel, SD que é do edifício sede, 02 que é do segundo pavimento e 01 que é o número do Patch Panel. E assim segue-se sucessivamente. Por fim, temos a documentação. Depois de todas as etapas feitas de instalação, escolha de materiais e de testes feitos, é necessário uma documentação de tudo isso para que posteriores manutenções, expansões ou reformas seja mais fácil de tratá-la. Nessa documentação vai constar basicamente a descrição funcional da rede, a documentação da instalação física da rede e o termo de garantia. Na descrição funcional da rede, lógica, vamos ter os padrões técnicos adotados, as normas utilizadas, as quantidades de pontos, no caso instaladas e também os que estão ativos desses instalados, um diagrama esquemático da rede, por meio de gráficos mostrando todo o esquema de funcionamento dessa rede lógica, assim como uma análise de redundância e a legenda de todos os equipamentos e cabeamento. Na instalação física da rede temos a lista de equipamentos e materiais de fato, ou seja, questão de fabricantes, CDs de instalação ou até mesmo manuais. Temos também planta baixa, tanto de eletrocalhas, eletrodutos, por todo o edifício onde foi instalado o acabamento estruturado, assim como dos próprios cabos utilizados. E os relatórios de teste, no caso de identificação, de certificações e também dos próprios cabos. E também temos um mapa de interconexão dos componentes ativos e passivos, todas as interconexões que foram realizadas em cada um dos andares de cada empresa. Por fim, temos o termo de garantia, que descreve os limites e a duração da garantia de cada componente, ou seja, até quando o meu cabeamento estruturado irá funcionar para aquela empresa. Geralmente tende a funcionar por uma faixa de tempo bastante razoável, mas sempre é bom verificar o desempenho assegurado para as aplicações da rede física, até mesmo para a questão de instalação de outros tipos de aplicações, se as aplicações já existem poderão comportar essas novas aplicações.